Olá, muito bom dia. Bem-vindos a mais uma live Conversas com a Sol. Para quem não me conhece, o meu nome é Solange Faria, sou terapeuta holística e hipnoterapeuta e o tema da nossa conversa de hoje é exatamente esse, a hipnoterapia. E para se juntar a mim nesta conversa, eu tenho o prazer de convidar a minha querida amiga, irmã, hipnoterapeuta Luciana Alcaraz. Agradecer por estar aqui comigo mais uma vez. Imagina, querida, sempre é uma alegria quando você me chama e pode contar sempre comigo, viu? Falar sobre hipnose também é outra grande alegria, falar sobre essa técnica tão antiga e tão eficaz, né? Então, é uma alegria, é uma honra estar aqui. Hoje é dia também do meu pai Oxóssi, da minha religião, da minha fé. É o dia do meu pai, que assim seja, boa, essa prosperidade, essa fartura de vida, de energia, de mudanças, vinda dessa energia, desse orixá, das matas, que sinta aqui no nosso coração o dia de hoje, um dia muito especial. Quero. O que arou, meu pai? Hoje vou brindar ao teu aniversário com um café, pode? Pode, mas olha, vou te dizer uma coisa, você está no escuro para mim, não tô te vendo. Infelizmente, eu não consigo te ver. Novamente. Oxê. Não consigo te ver, mas depois tudo dá certo, no final ficamos lindas nós duas, não tem problema nenhum. Então, para quem não te conhece, quem é a Luciana? Olá, muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Alcaraz, trabalho com terapias holísticas, falando do ser humano nas suas partes, nos seus eus, no físico, no emocional, no mental e no espiritual. Né? E eu trago aqui duas qualificações que eu identifiquei na minha trajetória como terapeuta holística, que vem a ser o registro acástico e a hipnose. A hipnose também, que é o tema de hoje, né? Entrou na minha vida e fez uma grande diferença em relação aos atendimentos, em relação às perspectivas de olhar para esse ser humano, né? E toda a sua trajetória ancestral, toda a sua trajetória da sua primeira etapa de vida, ou seja, né, a Luciana Alcaraz se identificou muito num caminho de alma, na sua busca pessoal, com as terapias de hipnose, com as terapias de registro acástico, com as terapias xamânicas, e hoje está aqui, né, para passar o que sabe, o que já vivenciou, e também para aprender, né, porque eu acho que a vida é isso, né, trocar, aprender e expandir. Então, estou aqui para passar nesse momento com vocês o que for possível e preciso para a gente poder realmente sintonizar com a nossa alma, com o nosso propósito de estarmos aqui. Que é muito lindo estar aqui, nesse planeta lindo. Com um friozinho. É isso. Nosso planeta escola. Então, como é que tu definirias o que é a hipnoterapia? Bom, vamos lá. Eu costumo dizer que nós temos um contato com a hipnose diariamente e há muito tempo. Só que, Solange, tem muito preconceito em cima da hipnose. Vou falar uma parte das pessoas que têm medo da hipnose, acham, numa visão meio de ficção, né, algo de ficção, que a hipnose, ela toma a sua consciência, ela toma o seu estado de presença, e não, né? Nós temos aqui no nosso sistema diário vários momentos onde nós estamos hipnotizados. Naturalmente. Então, é um estado natural da nossa alma, a hipnose. A hipnose é um foco, a hipnose é um objetivo, a hipnose é estarmos dentro de um único objetivo, de um único foco, né? Então, às vezes você está, pronto, vou botar esse exemplo, está com óculos aqui na cabeça, vou botar o óculos aqui, e começa a procurar o óculos. Nossa, Eu perdi o foco, eu estou distraída, mas eu estou num estado onde a minha hipnose de outras coisas, outros focos, eu estou com foco no que eu estou escrevendo, eu estou com foco no que eu estou arrumando, mas eu esqueci que eu estou sentindo o óculos em contato com a minha cabeça. Isto é hipnose.
Os mantras, quando nós começamos a ouvir mantras, os mantras do hinduísmo, as repetições, nós entramos no estado de hipnose. Quando nós ouvimos um tambor xamânico batendo, as batidas de um tambor, estado de hipnose. Quando nós estamos dançando e começamos a rodopiar e começamos a sentir nosso corpo e nada mais importa, estamos no estado de hipnose. Então, é um transe natural, é um transe que a nossa mente ela faz com que aconteça durante vários momentos do nosso dia, e esse transe permite que acessamos outros compartimentos, vamos dizer assim, outros compartimentos do nosso ser. E esse nosso ser é uma porta imensa para uma série de respostas às nossas questões. Então, a hipnose é um estado natural da nossa mente que ajuda a nos transportar de uma mente consciente, de uma mente ativa do aqui e agora, para um outro lugar, para um foco em outro lugar, para um outro segmento do nosso próprio ser, da nossa mente subconsciente. Então, é um transe, é um relaxamento, é um foco, é algo que nos leva para um outro lugar dentro de nós mesmos. Complementa aí, Solange. É sobre isso, disseste tudo, é um estado alterado de consciência, mas onde nós não perdemos o controle sobre nós mesmos, não é? Exato. Portanto, muitas pessoas questionam o que é que pode acontecer numa hipnose e têm medo, inclusive, de perder este controle e do que é que possam fazer, mas não há uma perda de controle. Nós simplesmente vamos aceder a um outro nível de consciência, ou seja, a um outro estado da nossa mente, que é o nosso inconsciente, que as nossas maiores informações estão todas lá guardadinhas, escondidinhas, à espera de nós acessarmos. E a hipnoterapia permite-nos isso, através destas ferramentas, destas técnicas hipnóticas, aceder aqui ao nosso subconsciente. Mas sim, já disseste tudo. Obrigada. Inclusive, eu estava observando você antes de entrar aqui, antes de pedir para entrar. Quando você apresentou a live, a sua voz estava num tom hipnótico. Se você continuasse falando daquele jeito, eu já estaria entrando em transe. Eu ouvindo a Solange falar, e é bem isso, né? Vai dando uma cadência, um tom, e vai te levando, a tua mente vai acalmando. A Solange tem isso naturalmente. Ela dá o tom do transe, da hipnose, e não é para roubar a sua consciência, não, é para te deixar relaxado, para que você possa acalmar esse fogo, essa ansiedade, tudo que está dentro, que está gritando, silenciar para que você possa acessar outros níveis da sua consciência. Então, a Solange começou a nossa live hoje já me hipnotizando, quase que me hipnotizou. Sim, porque existe muito isso de muitas pessoas relatam que têm medo de fazer hipnoterapia, quando na realidade esse medo não é da hipnoterapia, mas sim de relaxar. É um medo inconsciente de relaxar, de soltar o controle, de nos deixarmos ir, de deixar fluir. Porque vivemos assim num estado tão automático, tão apressado, tão intenso, que muitas das vezes as pessoas esquecem de como é bom relaxar. E então existe esta resistência, não é? Este controle que a pessoa não se permite. E muitas das vezes acontece, inclusive, da pessoa não conseguir relaxar exatamente por isso, porque está num extremo estado de controle, de ansiedade, e ela própria não se permite relaxar. Então, muitas vezes as pessoas acreditam que eu fui àquele hipnoterapeuta e eu não consegui, e depois fui àquele eu não consegui. Não é sobre isso. É porque a pessoa, por vezes, está num estado muito alterado, ou de ansiedade, de depressão, ou outras questões, e não se permite relaxar. Não está ali por inteiro. Está ali o corpo, mas a mente está completamente atordoada a funcionar, a pensar, e a pessoa não se deixa ir. E na hipnoterapia é exatamente isso, é nós deixarmos-nos ir nesta indução, neste relaxamento, permitirmos-nos simplesmente ouvir as sugestões hipnóticas do terapeuta e deixarmos-nos ir. Exatamente. Não se trata do que é o outro, né? Se trata de nós mesmos dentro do nosso ponto de estarmos prontos, né? Estou pronto para me ver inteiramente, eu estou pronta para me entender, para
achar a raiz, quando começou, todos os padrões que eu venho repetindo. E às vezes nós temos medo de nos ver. E aí, nossa ansiedade, e nós pensamos que a nossa mente consciente nos protege, né? Na verdade, ela nos tira do foco, ela nos guia para distrações por medo. Então, algumas coisas que eu percebo na hipnose, o primeiro ponto é se entregar a si mesmo, né? Não estar ali analisando ou testando se o hipnoterapeuta é bom ou não é, né? Porque possa ser a melhor hipnoterapeuta, o melhor, mas se a pessoa não está pronta para tomadas de decisões, não é hipnose, não é registro acástico, não é teta healing, não é barra de artes, nada. Nenhuma terapia que vai ajudar essa pessoa a sair do ponto onde ela está. Então é importante dizer, quando a Solange fala bastante de controle, né, Solange? É exatamente isso. Até que ponto vai o seu medo te impedindo de realizar profundas mudanças em sua vida? E o ponto de virada da sua vida, basta uma decisão interna de não, quero mudar e me entregar às terapias, me entregar aquilo que eu não conheço, mas que inconscientemente, em outro momento, em outro nível, sim, eu conheço. Faz parte de mim, né, esse acesso. E nós acessamos isso através também da intuição, quando nós permitimos a intuição aflorar, não é? Exatamente. Porque isto também é um salto de fé, não é? Nada a ver com religiões, mas a fé é exatamente isto, é entregar-nos ao desconhecido. A fé, por vezes, é só termos fé em nós mesmos e deixarmos fluir as coisas. É soltarmos os nossos medos internos, os nossos controles e deixar-nos levar por outra pessoa que nos possa também auxiliar nesta caminhada, não é? Mas para isso precisamos mesmo de libertar a nossa necessidade de estar sempre no controle de tudo, até porque nós não podemos controlar tudo. E eu considero que, não só na hipnoterapia, mas noutras terapias também, daí a importância de uma anamnese. Porque nesta anamnese, que é uma espécie de uma, para quem não sabe, não é como se fosse uma entrevista entre o terapeuta e o paciente ou o cliente, é criado ali um rapport, é criada ali uma conexão entre os dois e através de tudo aquilo que é relatado do ponto de vista do cliente, quer sejam as suas dores, mágoas, fobias, traumas, o que for, e muitas das vezes até daquilo que não é dito, não é? Mas o terapeuta já tem muita informação e o que vai ajudar depois nesse processo terapêutico, através de comportamentos, de emoções, de reações, portanto, tudo traz informação. E então, quando nós temos esta anamnese, já é assim meio caminho andado para o início desta terapia. Porque não é só a gente chegar, deitou e faz a terapia, não é? Seja ela Sim. qual for. Mas a importância deste conhecimento, a importância da pessoa trazer à tona o que sente, o seu ponto de vista, daquilo que vivenciou. Por vezes a pessoa está focada numa determinada situação, que acredita que naquele momento é o mais urgente, é aquilo que necessita, mas depois pode vir outra, que era mais necessária naquele momento. Portanto, o inconsciente vai sempre saber o que fazer. E quando nós estamos ou não prontos para acessar a determinadas informações. Não sei se concorda. Claro, é o que a hipnose que eu trabalho é a hipnose ericksoniana, né? Que é uma hipnose que explora dentro de nós mesmos todas as respostas às nossas dores, né? A cura está em nós mesmos. Nós trazemos dentro da nosso sistema, da nossa alma, todos os caminhos para a nossa própria cura. Isso só é possível se realmente abrirmos mão, desapegarmos do tal tão falado controle, né? A gente trabalha aqui, nós estamos falando sobre hipnose, e olha o que vem, né? Vem controle, vem medo, vem se entregar, tudo anexado a um único mote, que é realmente o seu próprio caminho de autoconhecimento. E o autoconhecimento, o que que vem? Ele traz, ele pede, é o desapego. Desapegue-se do que você acha que é certo para você. Que é como a Solange está falando, às vezes eu penso que a minha dor ou o meu padrão limitante, a minha crença limitante, está associado a um ponto. E quando nós vamos para o seu subconsciente,
que é a maior parte das suas reações, que é a maior parte da sua composição de pessoa, do seu ser, está no seu subconsciente, ele vai mostrar outra coisa. Ele vai mostrar outro ponto. Então, às vezes, eu acho que isso começou há 5 anos atrás, numa mudança de carreira, uma mudança de vida, ou num divórcio, alguma coisa nesse sentido. E não, talvez venha lá de uma ancestralidade, ou talvez venha da sua alma, que possa ter iniciado em outras vidas, né? Eu falo aqui de outras vidas, mas sim, respeito quem não acredita também nessa linha, e puxo também para a sua ancestralidade, porque nós recebemos, né, além de outras vidas, recebemos informações como herança dos nossos ancestrais. Total. Então, o desapego, né, quando eu vou me entregar à hipnose, é importante eu estar de peito aberto, desapegando dos meus achismos, das minhas crenças e dos meus porquês daquilo que está me causando dor. É E isso? até daquilo, exatamente, e até daquilo que as pessoas acreditam ser a sua personalidade, porque muitas das vezes, não é? Nós repetimos, eu sou desta forma, eu sempre fui assim, mas às vezes não, nós todos fomos moldados, não é? Porque na nossa primeira infância, todas as pessoas que nos rodeiam, podem ser os nossos pais, avós, tios, quem nos criou, os nossos primeiros professores, todos aqueles que contribuíram de alguma forma para moldar quem nós somos, essas pessoas realmente moldaram-nos. E muitas vezes nós não entendemos isso, ou não acreditamos, ou não, nem sequer nos recordamos, não é, do que aconteceu na nossa infância, mas nós trazemos isso para a fase adulta. E o nosso comportamento, por vezes, que nós acreditamos ser parte da nossa personalidade, mas teve a ver lá atrás com a infância que nós tivemos. Pessoas que, por exemplo, foram sempre caladas, elas por vezes têm dificuldade em se expressar na vida, no trabalho, perante um chefe, seja o que for, porque muitas das vezes foram pessoas que ouviram sempre dizer cala-te, tu falas demais, não deves dizer isto porque é errado, ou não deves dizer isto porque vais ferir as pessoas, ou Sim. pessoas, por exemplo, que sempre ouviram engole esse choro, se chorares ainda apanhas mais. Às vezes são pessoas que vão ter muitas dificuldades em lidar com as suas emoções, porque não conseguem chorar, não conseguem deitar para fora. Portanto, todas essas questões, existem muitas mais, elas começaram lá atrás, independentemente de ser na infância, de carregarmos dos nossos ancestrais os seus medos, apegos, os seus traumas, ou de outras vidas, para quem acredita, todas essas questões vão sempre influenciar a nossa vida adulta, porque elas estão lá no nosso inconsciente, escondidas. E o nosso inconsciente é 95%, enquanto o nosso consciente é somente 5%. Então nós não podemos pensar que esses 5% é eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, Exato. porque não é. Não Não é. é, É só não é. aceder ao que está lá imerso, não é? Lá bem escondidinho, que nós depois vamos ver que afinal não era bem assim. Olha, se alguém quiser fazer alguma pergunta, deixa aberto, né, para a gente poder também atender, né, as dúvidas. A hipnose sempre traz muita curiosidade. A gente fala de hipnose, as pessoas querem entender, enfim, qual é o momento que se pode fazer hipnose, se todo mundo é hipnotizado. Tem muitas perguntas em relação ao tema, né? Fiquem à vontade para fazer. Então, eu sempre digo, todo mundo sim, que tem todos essas liberações e essa vontade de mudança, é sim hipnotizado. Tem muita gente que não consegue. Ah, Luciana, mas como a Solange falou, eu fui no hipnoterapeuta e não fui hipnotizada. Mas é o seu apego, é o seu controle, que a partir do momento em que você solta, entrega e decide mudar, sim, você é hipnotizado. Exatamente. Queria também reforçar aqui que existem mais formas de fazer hipnoterapia. Portanto, existe esta que a Lu já falou, não é? Que nós normalmente chamamos de hipnoterapia ativa, a chamada também regressão ou terapias de vidas passadas, onde Sim, existe uma interação entre o paciente e o terapeuta. Portanto, ambos vão conversar, embora o paciente esteja neste estado alterado de consciência. E existe também a hipnoterapia passiva, que é o paciente está simplesmente neste estado alterado de consciência, está num estado profundo de relaxamento
e simplesmente escuta estas sugestões hipnóticas. E para quem, por exemplo, se encontra em estados muito alterados, assim, de ansiedade, de depressão, esta forma de hipnoterapia passiva, ela ajuda imenso a pessoa a relaxar, a estabelecer esta conexão com o terapeuta, a permitir-se ir até passar para a outra fase, ou seja, para a hipnoterapia ativa, que para quem vem pela primeira vez e por acaso não consegue à primeira deixar-se relaxar, existe muitas das vezes uma frustração do próprio paciente, porque pensa, eu submeti-me a isto e não aconteceu nada. Sempre acontece alguma coisa. Mesmo que a pessoa não consiga aceder, não consiga regredir, mas até isso é uma informação. É uma informação sobre o estado em que a pessoa se encontra nesse momento. Ou seja, desta extrema ansiedade ou algo mais que não lhe permite relaxar. Então, todas estas vertentes, elas são ótimas e todos podem aceder, mas para isso existe esta vontade de se entregar, não é? Não pode ser de forma forçada. Eu ouvi dizer que é bom, vou experimentar. Será que a pessoa está realmente pronta? Será que está pronta para se entregar, para soltar essas coisas que lhe prendem, para soltar estas crenças, estes medos, soltar o controle? Então, é algo que é feito a dois. O hipnoterapeuta não vai fazer a magia sozinho. É preciso sempre a ajuda da própria pessoa. É preciso esta entrega e esta confiança, não só na hipnoterapeuta, mas em si mesmo. É importante que a pessoa confie em si e que se deixe ir, que se entregue por completo. Exato. E a hipnose ela pode ser aplicada em vários pontos, né? A hipnose pode ser de uma regressão a vidas passadas, pode trabalhar com doenças como o cancro, né? Aqui em Portugal chamamos cancro, no Brasil câncer, pode se trabalhar no controle de dor, pode se trabalhar no alto desempenho, pode se trabalhar no seu propósito, no seu autoconhecimento, contatos com o seu eu superior, pode ser hipnose energética, passiva, ativa. O que eu quero dizer a vocês é que existe um universo, e olha que maravilha isso, Solange. Nós estamos num tempo, isso é importante nós sentirmos no nosso coração. Nós escolhemos, vou dizer melhor, nós escolhemos uma era, um tempo para estar aqui, para vivenciar aqui, onde nós podemos absolutamente tudo. Reparem que nós estamos aqui ao vivo falando sobre hipnose, que já está no planeta há muito tempo, não é de ontem e nem de hoje. E nós estamos num tempo onde nós temos acesso a ferramentas de curas muito profundas. Então, assim, se eu faço uma hipnose, eu estou com cancro, você vai falar assim, ah, Luciana, mas vai te fazer esse milagre? Vai fazer eu ter o entendimento do porquê eu desenvolvi essa doença e vai me fazer ter a força para eu ultrapassar todas as fases que são necessárias de tratamento para essa doença. Não trago curas milagrosas aqui, nem eu, nem a Solange, a gente não fala de curas milagrosas, mas fala de acessar pontos importantes no seu ser, na sua alma, no seu estado de presença, que te faz ampliar e confiar em tudo que você existe aqui. Te dar força, te dar entendimento, te dar coragem, te dar propósito, te dar caminho. Então, agradecer muito essa era, esse tempo que nós estamos, que é um tempo muito divino, né? Faço aqui essa abertura. E a hipnose, ela abrange muitos campos para que possa nos dar ferramentas de cura. Não é, Solange? Exatamente. Até porque as terapias holísticas dizem exatamente isto. Portanto, o holos, ele já vem de todo, não é? E as terapias holísticas permitem que seja visto o ser humano como um todo, não é? O ser humano não é somente este corpo físico que nós vemos, não é? É um espírito dentro de um corpo físico e que pensa e sente. Então a terapia holística é vista desta forma. É saúde física, mas é saúde mental, emocional, espiritual. É um todo. Isto é uma terapia holística de um ser humano como um todo e não somente como uma parte separada do resto. Então quando nós falamos em cura, nós não dizemos que é a medicina que vai curar somente aquela doença ou é a medicina alternativa, não é? As terapias holísticas. É um todo, é um conjunto. E não é necessário negligenciar um em prol do outro, não. É tratar tudo de todas as formas. Portanto, uma coisa não
invalida a outra. Fazer hipnoterapia não indica que vão ter que deixar os tratamentos médicos Não, e ir aos médicos também não indica que não possam fazer terapias em simultâneo. É exatamente isto, é cuidar do todo em simultâneo. Cuidar da mente, cuidar da emoção, cuidar do espírito, cuidar do corpo físico, é cuidar de tudo. E quando nós acedemos ao nosso subconsciente, nós temos exatamente isso, mais informação sobre quais os caminhos a tomarmos, quais as decisões, quais os padrões de comportamentos, de sentimentos que nós precisamos de mudar, para depois de fazer essas mudanças internas, isso vai reverberar no resto, consequentemente no nosso corpo físico, porque toda a doença começa na mente, nos nossos pensamentos. E esses pensamentos vão gerar emoções. E essas emoções, quando não digeridas, quando reprimidas durante muito tempo, elas vão desencadear doenças físicas, como é óbvio. Então é cuidar do todo, é aceder lá ao profundo, aquilo que está lá escondido, aquilo que não queremos ver, que não queremos sequer ter informação, e é curando por dentro que isso depois vê-se por fora. exatamente. Existe também uma pergunta que as pessoas fazem imenso, não sei se acontece contigo, Lu, que é quantas sessões de hipnoterapia eu devo fazer para tratar tal questão? Eu vou responder, mas depois dás o teu ponto de vista. Do meu ponto de vista, não existe um número específico para resolver uma determinada questão, porque lá está, isto não é um passo de mágica, isto depende muito do estado emocional em que a pessoa se encontra e da sua entrega e também do seu compromisso em adotar determinadas mudanças. Porque nós vamos guiar a pessoa vai ter informação, vai ver caminhos, mas quem caminha não somos nós. Ou seja, cada pessoa vai fazer a sua própria caminhada. E às vezes a pessoa tem dificuldades em fazer isso. E está tudo certo. Mas nós não podemos esperar que existam mudanças quando nós não nos abrimos e nós não fazemos nada para mudar. Então, se nós continuarmos com o mesmo pensamento, com o mesmo comportamento, apegados aos mesmos medos e aos mesmos padrões, não vão haver mudanças. Seja em que sentido for. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência. Não é sobre o número de sessões, é sobre o que é que a pessoa faz com cada sessão, com cada informação. O que é que a pessoa está pronta a mudar, o que é que a pessoa está pronta a desapegar, o que é que a pessoa está pronta a transformar. É sobre isto, não é sobre o número de sessões. Mas este é somente o meu ponto de vista e vale o que vale. Eu faço das suas palavras as minhas, é exatamente isso. Não existe um número, não é uma magia, não é algo, não é uma receita, né? Eu costumo dizer assim: quantas sessões você está disposto a se entender, a se curar? Eu volto a pergunta à pessoa. Se fosse um tratamento, qualquer tratamento na sua vida, você iria fazer esse tratamento quantas vezes fosse necessário, certo? Sem perguntar. Por quê? Você faz esse tratamento quantas vezes fossem necessários sem perguntar? Porque você quer se curar. Então, a hipnose é a mesma coisa, né? Se é uma sessão, duas, três ou 10 sessões, é o tempo necessário da sua predisposição para resolver isso, né? E às vezes a solução não vem. A solução é a vida, é o exercício, é a constância, é a vontade, né, de resolver e de mudar. Nós estamos aqui, acredito, que para isso, né? Para esse autoconhecimento. Então não tem o número certo, não tem mesmo. É É como o tu que for necessário. Hã? É como tu disseste, por exemplo, na questão do câncer, não é? Existem pessoas que são diagnosticadas, tomam uma medicação, ou fazem quimioterapia, radioterapia e superam. Existem pessoas que vão ter, ou seja, vão voltar a ter esse mesmo câncer, ou ele vai se espalhar pelo corpo, por outros membros, outros órgãos. Ou seja, não existe uma receita específica para todos. Cada pessoa vai vivenciar de forma diferente. As pessoas podem ter o mesmo cancro, no mesmo órgão, mas um pode ter um tratamento mais rápido do que o outro, porque lá está, depende também da entrega, da sua vontade, não é? Eu sei que é um tema muito delicado de se falar aqui e Sim, não me interpretem mal, porque eu não estou a dizer que as pessoas não se querem curar, nós estamos a falar de subconsciente, atenção. Eu não estou a dizer que uma pessoa que foi diagnosticada agora com cancro
e que teve uma piora, digamos assim, esta pessoa não quer a cura. Nós estamos a falar a nível inconsciente. O que é que está lá por trás? Por trás de todas as doenças que nós desenvolvemos, existem questões que nós desconhecemos, existem por vezes ganhos secundários, que também é uma palavra, é um pouco pesado de se dizer isto, mas é, Mas, por vezes a nível inconsciente, a pessoa acredita que desenvolvendo esta doença, ela vai ter o amor que nunca teve antes, quando era saudável. E então isto é um tema muito delicado para se falar assim, para se explicar aqui assim de forma resumida, sim, mas existe exatamente isso. Existem muitas questões por trás de todas as doenças. Então não há uma receita perfeita para todos. Cada pessoa vai ter o seu tempo, o seu processo, e uns são mais rápidos do que outros, mas tudo é válido. Portanto, há que respeitar o processo de cada dor é sentida de forma diferente, não há uma dor maior do que a outra, não há uma questão maior do que a outra, todas as dores são válidas, todas as dores são vistas e todas as dores são sentidas pela pessoa, não é? E eu não posso dizer que a minha dor é maior que a da Luciana porque eu não estou no corpo dela para perceber a forma como ela sente. Eu exato. não posso dizer que a dela é maior do que a minha porque ela não sabe como eu me sinto. Então, cada ser humano é único e tem a sua forma de sentir e de processar. Exato. É, como a depressão também, que é muito subjetiva, é de cada um, e a depressão, muito se diz que é o mal do século, né? É o grande mal do século, porque há muitos níveis de depressão, há muitas formas de se expressar a depressão. Às vezes a gente tem um modelo, um padrão do que é uma pessoa em depressão, e às vezes ela já está em depressão e não está nesse padrão. Quer ficar deitado, quietinho, num canto, sem conseguir se levantar. Existe esse nível e existem outros níveis. Mas é isso que a Sim, Solange falou. Nós não estamos aqui, né, para dizer nada sobre um caso específico, mas para dar uma ideia do que a hipnose é capaz de fazer. E a hipnose te proporcionar atravessar essa ponte da sua mente consciente até o seu subconsciente, para que realmente você entenda o porquê desse estado, o porquê de estar nesse estado atual da sua vida, né, do seu dia a dia, por que você está passando por isso, né? Qual é a sua carência, qual é a sua falta, aonde houve essa quebra com essa conexão do seu divino, aonde aconteceu essa ruptura com essa essência que você vem. Nós viemos para cá com uma essência cheia de energia, com uma essência pronta, pura, né? Ninguém nasce, apesar de que muitas crianças nascem já com algumas doenças, mas ninguém nasce com as dores que um adulto tem, né? Com os choques, com os traumas, às vezes, que um adulto tem. Então, em algum ponto da linha do tempo, isso se rompeu e ocasionou exatamente essas enfermidades que estamos frequentando hoje em dia, principalmente as enfermidades mentais, né? Que são essas doenças de fundo emocional e mental. Então, é importante dizer que nós estamos aqui fazendo uma live com um tempo breve, para que seja um bate-papo mesmo, né? Não é uma aula, é um bate-papo, para falar dessa ferramenta maravilhosa, né? Para falar de mais uma possibilidade, de mais um caminho disponível a nós. Eu utilizo a ferramenta para a minha vida também, faço hipnose, peço para colegas fazerem em mim, faço troca com colegas, e, e utilizo essa ferramenta como um grande arsenal de autoconhecimento. Então, gente, é mais uma ferramenta para que se possa realmente sair, né, dos labirintos da nossa alma, daquelas situações onde nós não conseguimos enxergar novas possibilidades, mas ter o entendimento que está sim dentro de nós todas as respostas que nós perguntamos ao externo. E perguntamos a todos, né? Às vezes a amigos, perguntamos a pessoas e não enxergamos ou não escutamos a resposta dentro de nós. Então, esse espaço desta terapia, como já disse uma cliente minha, é o momento dela. É o momento onde ela se conecta com a essência dela, onde ela percebe a alma dela e permite o expressar de sua alma, né? Então, a hipnose
hipnose é mais uma das ferramentas disponíveis nessa nossa era que possibilita com que a gente possa viver com leveza, com tranquilidade, com saúde, sem criar doenças, com um propósito, com plenitude. Olha que maravilha isso. Mas é um caminho, né, Solange? Exatamente. É um caminho e que nós não estamos aqui a falar somente como terapeutas, mas também como pacientes, porque nós também já fizemos estas trocas, já estivemos nesse lado, portanto, não estamos a falar só de um dos lados, mas sim dos dois. Nós já vivenciamos, já percebemos muita coisa que precisamos de soltar, muitas crenças, muitos padrões, até mesmo momentos em que também tivemos ali no controle, com uma ou mais dificuldades de relaxar. Portanto, nós já passamos por isto. Não estamos a falar somente do lado do terapeuta, nem do lado dos estudos, mas sim do lado de ser humano aqui, como nós estamos, que vivenciou isso, né? Teve a sua própria experiência. Nós também tivemos, e daí estarmos aqui a expor este conteúdo, estamos a expor as nossas experiências, e cada uma é única, não é? Então é importante ressaltar que isso, o caminho não se faz sozinho. Nem a Lu fazer uma hipnoterapia vai curar a minha vida se eu não fizer nada por mim mesma. Se eu não largar algum controle, se eu não largar um apego que eu tenho a alguma coisa ou a alguém, a um vício, a um hábito, seja aquilo que for. Isto é o mesmo que a gente dizer uma pessoa deixa de fumar. Esta pessoa tem um ganho secundário quando recorre a este vício, a este hábito, não é? Então ela tem que perceber o porquê, o que é que está em falta para que ela vá buscar neste hábito, seja cigarro, álcool, o que for, e depois dela entender o porquê e o que lhe leva a ter este comportamento, aí sim, existe uma estratégia mais adaptativa, não é? Mais fácil de largar este hábito. E é isto que o autoconhecimento faz connosco. Este milagre não é feito sozinho, não é? Requer empenho, requer compromisso, requer dedicação, mas ele é possível. Mas é preciso que nós queiramos fazer este caminho. Falou tudo. E tem uma passagem que, quando eu faço a hipnose para emagrecimento, existe uma técnica que chama balão gástrico hipnótico, onde nós reduzimos, né, sensivelmente a forma de saciedade, né, que às vezes é uma compulsão emocional. No fundo, uma compulsão emocional, como a Solange falou de cigarro, bebidas, vícios em geral. A comida também é uma compensação emocional. É o que eu converso com as pessoas. Mudar esse padrão no seu subconsciente requer também uma mudança de hábitos. Então, não fica só num nível de mente consciente, subconsciente. Precisa mudança de hábito alimentar, exercícios físicos, percebem? Então, assim, é uma vida, né? Porque a espiritualidade, as mentes, o corpo, eles não estão separados em gavetinhas. Às vezes estamos em linhas de compartimentar nós mesmos, né? O espírito é uma coisa, o corpo físico é outra, a matéria é outra. Não, gente, uma coisa só. Nós somos uma coisa só. Nós somos uno, entende? Então, assim, eu não posso mudar a minha mente subconsciente, nem a minha mente consciente, e continuar com os velhos hábitos alimentares para eu poder emagrecer. Não tem como. Tu tocaste num ponto muito importante. Hã? Tocaste num ponto muito importante, que as pessoas por vezes acreditam que fazer essa hipnose gástrica, não é? Sim. Que é um remédio para tudo. Ou seja, a pessoa sai de hipnoterapia e vai para o McDonald's. Não tem como. Não. É verdade. Eu estou a falar aqui com consciência. Se você quiser comer o seu sanduíche, pode comer, mas faça exercícios físicos, vai fazer as suas caminhadas, vai fazer a sua corrida, vai trabalhar o seu coração, né? Vai limpar o McDonald's que você comeu, né? Também comendo, ingerindo coisas saudáveis. A vida tudo é um equilíbrio, né? É um equilíbrio. Então, mente consciente, subconsciente, espírito, emoção, corpo físico, é tudo a existência. Não é uma gavetinha. Não é que as coisas tenham que ser todas proibidas, mas há que encontrar um equilíbrio entre elas, não é? Exato. Tudo que é excesso é nocivo. Até mesmo aquilo que é considerado saudável, se for em excesso, deixa de ser saudável. Exato. Então é exatamente sobre isso. É encontrar um equilíbrio entre as coisas. Não é que a pessoa nunca mais possa ir no McDonald's, mas não vai fazer disso uma rotina diária. Não é?
está a fazer este processo de emagrecimento, sabe que vai ter que ter escolhas assim mais adaptáveis àquilo que pretende. Exatamente. Então é importante termos na verdade, né, Solange, vamos conversar assim, é tudo um amadurecimento da nossa alma, da nossa consciência, né? Exatamente. Quando nos permitimos ter esse amadurecimento, as coisas naturalmente vão se encaixando, né? As necessidades de tanto comer doces, elas vão diminuindo naturalmente, porque não existe mais aquela necessidade de estar saciada nesse vício, né? Naturalmente, pronto, vou ali com uma maçã, o próprio doce da maçã já me sacia, né? Porque eu não preciso daquela causa emocional, né? As lacunas que temos na nossa alma, no nosso coração, elas são preenchidas pela nossa razão, pelo nosso despertar, né? O que é despertar? Não é um papo é, positividade tóxica, namastê, não é isso, né? O despertar é você estar puro, amadurecer de alma, né? Saber atravessar por todas as emoções. Não é reprimi-las, não é fingir assim, eu estou triste, não, eu não estou porque eu tenho que estar feliz todos os dias, eu tenho que estar sempre sorridente, não é sobre isso. Não, não é sobre isso. É acolher essas emoções, é atravessá-las e é encontrar depois estratégias adaptáveis. Nós podemos, sim senhora, sentir uma tristeza ou um vazio e buscar estes comportamentos, não é, externos para preencher esse vazio, ou podemos fazer coisas melhores, porque os prazeres da vida eles não estão só nas comidas, no álcool, no tabaco, não. Existem outras coisas prazerosas. Para umas pessoas vai ser prazeroso fazer desporto, para outras vai ser prazeroso ler um livro, para outras vai ser prazeroso meditar, para outras uma conversa com amigos. Cada pessoa vai encontrar o seu prazer, mas existem outras formas de prazer que não são tão nocivas, então há que encontrar aqui um equilíbrio, um meio termo. E então o autoconhecimento traz-nos exatamente isso, mais sabedoria para nós sabermos lidar com as nossas questões. Se vão continuar a haver tristezas, obviamente que vão continuar a haver resistências, vão continuar a haver adversidades na vida. Nós estamos aqui para isso. Esta vida é uma montanha russa. Ora estamos lá em cima, ora vamos cá em baixo, mas faz parte. Depois nós vamos conseguindo arranjar estratégias e pensamos, ok, eu já passei por aquilo, eu vou ter que atravessar novamente aquele caminho, mas eu não preciso de atravessar com a mesma intensidade, com a mesma emoção que eu atravessei há 10 anos atrás. Hoje eu posso atravessar com mais leveza. Eu sei que eu vou sentir aquilo, mas eu não preciso permanecer naquele lugar por muito tempo. Se no passado eu permaneci 3 anos naquela situação, hoje eu não preciso permanecer tanto tempo a carregar aquela mágoa, a carregar aquele ódio, a carregar aquela raiva, porque é isso que nos vai adoecer, são essas emoções. Então nós vamos arranjando estratégias através do autoconhecimento, seja da hipnoterapia ou de outras questões que nós já falamos aqui, que é estratégias que nos vão ajudar a atravessar exatamente todos estes momentos da vida. Porque a vida não é só um caos. Há momentos alegres, há momentos prazerosos. Agora nós é que vamos ver de que forma é que nós atravessamos isso. Existem momentos em que está tanta coisa boa a acontecer, mas nós estamos tão viciados em olhar para aquilo que está errado, para aquilo que está em falta, para aquilo que ainda não temos, que ainda não fizemos, que nós nem conseguimos observar as coisas boas que vêm para nós em cada dia. Nem que seja o simples facto de nós acordarmos, abrirmos os olhos e termos mais uma oportunidade para fazer alguma mudança, para transformar qualquer coisa na nossa vida, ou simplesmente viver, simplesmente ser, simplesmente sentir. Então, é sobre isto. Bom, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Acho que a gente vamos começar a fazer o encerramento. O que você acha, Sol? Então, se alguém quiser dar um tema para que a gente possa conversar e num outro momento a gente se encontra, né, Sol? Sim, sim. Deixar aí nos comentários, se alguém quiser deixar um tema para que a gente possa abordar, inclusive na própria hipnose, tá? Ou terapias, a Solange também está fazendo esse trabalho lindíssimo de chamar pessoas para conversar, e isso é muito importante. Esclarecer, trazer conhecimento, é realmente uma bênção, né? Que a gente possa ter ideias e possibilidades para viver a vida melhor. Eu agradeço muito estar aqui, viu, gente? Obrigada, Sol. Obrigada pela tua presença, obrigada a todos os que estiveram aqui conosco. Obrigada. Sejam bem-vindos sempre.
e qualquer dúvida deixem nos comentários que nós vamos responder. Obrigada. Obrigada, querida, pelo convite. Até a próxima. Tchau, Até a tchau. próxima.